Bom dia, meninos. Fala cá o professor Mendes Monteiro, não é? Professor da 6ª classe, como é do vosso conhecimento. Portanto, o professor traz aqui a aula de Ciências da Natureza, não é? E olhando, não é, para o quadro, não é? Temos aí o nosso assunto de hoje, principais características dos seres vivos. Meus caros, aula de revisão, esta aula já temos, mas ainda assim nós não podemos passar, não é? Numa aula nova sem que, não é? Solicitemos aquela aula ou aquelas matérias, aqueles conteúdos que nós já havíamos, não é, dado em sala de aula. Meus amigos, nós não podemos, não é, falar das principais características dos seres vivos sem antes saber o que é isso, ciências da natureza. Ciências da natureza é a disciplina que se responsabiliza ou que estuda todos os seres da natureza. E o próprio nome passa o pleonasmo, né? Porque o próprio termo assim o diz. Todos os seres da natureza são estudados nesta disciplina. Ora bem, estes seres da natureza, uns são seres vivos e muitos deles são seres inanimados, certo? Então, o que são seres vivos? São todos seres, não é? São todos seres que têm vida. É isto mesmo. O que são seres? O que são seres inanimados? Seres inanimados são aqueles seres que não têm vida. Muito bem. Então, tanto os seres vivos como os seres, não é? Ou quantos seres inanimados são estudados nessa disciplina, que nós chamamos de ciências da natureza. Muito bem. Então, meus caros, vamos aqui dar alguns exemplos de seres inanimados. A cadeira, o computador, a mesa, o copo, a porta, o bloco, a chapa e muitas outras coisas que não têm vida, nossa roupa, não é? E mais. Olhando para os seres vivos, nós conseguimos agrupar, se não mesmo dividir, em 2 grupos. E aí temos os seres vivos animais e os seres vivos que são considerados de plantas. Ora bem, animais pertencem ao reino animal e plantas pertencem ao reino vegetal. Se tiver que perguntar, não é? Professor, quantos, cita-nos alguns animais? São muitos. O cão, a galinha, o rato. E vê que esses animais, uns vivem na selva, chamamos animais selvagens, e outros vivem, não é? Junto do homem, em que nós chamamos animais domésticos. Para o reino vegetal, nós temos, na verdade, muitas plantas. Ou seja, existem na natureza muitas plantas. Cajueiro, tomateiro, não é? Laranjeira. E vê que uns dão frutos e outros não dão frutos. Uns ou umas plantas, não sei que está certo, não é? São
comestíveis, estamos a falar as suas raízes, o seu caule, as suas folhas e outras nem por isso. Mas a nossa aula nos remete, não é, a pensar quais são as principais características dos animais e das plantas. Exatamente. Então, vê que todos os animais, todas as plantas nascem. Essa é uma das primeiras características. Todos eles crescem. Todos eles respiram. Todos eles reproduzem. Mas todos eles morrem. Então, meus caros, se tiver que nos perguntar quais são as principais características dos seres vivos, o professor já fez menção: nascimento, crescimento, respiração, reprodução e a morte. Estas sim são as principais características dos seres vivos. Lembrar que estamos a falar de plantas e dos animais. Estamos a olhar para o reino animal e vegetal. E recordar também de que a ciência da natureza não estuda apenas os animais e as plantas, que são seres vivos. Também estuda os seres inanimados, ou seja, seres sem vida. Então, meus caros, esta é a aula que tínhamos, não é? Tínhamos de servir para vocês, não é? Trouxemos aqui para refletirmos. É uma aula dada, tal como o professor já fez referência. E estamos aqui apenas a olhar, não é, daquilo que foram as nossas aulas e recordar também, antes então de trazermos matérias novas. Ok? Então, meus caros, aqui termina mais uma aula de Ciências da Natureza. Dizer que esta aula tem a ver com as principais características dos seres vivos. O objetivo é de conhecermos quais são as principais características dos seres vivos. Recordar de que nascer, crescer, respirar, reproduzir e morrer são as principais características dos seres vivos. Mas, professor, somente essas são as características dos seres vivos? Não. Existem outras que nas próximas aulas, não é? Faremos, então, questão de trazer e discutirmos, no bom sentido, não é? Para aprendermos mais coisas novas. Muito bem, obrigado. E se existe, o professor tem mesmo de deixar tarefa, é de facto vocês aí em casa selecionar, para além das características e das principais características dos seres vivos em que nós, não é, falamos hoje, os meninos também vão procurar, não é, encontrar outras características dos seres vivos, certo? Pois é, então, lembram-se que estamos a viver momentos ímpares em que nenhuma pessoa está, não é, ausente disto. Continuem, não é, a usar as máscaras, não é, e a obedecer as medidas, não é, traçados pelos agentes do setor da saúde. Muito bem. Então, meus queridos, um abraço, não é, cheia de amor e bom apetite ao vosso almoço. Estamos juntos, ok?